Olá pessoal, como vocês estão me vendo? Tudo bem? Hoje nossa aula vai ser referente à Ásia. Dentro da Ásia nós vamos falar sobre a população e a urbanização. Dentro da população nós vamos falar sobre a população absoluta, vamos falar da sua densidade demográfica e vamos falar como ela está distribuída por zona. A maioria se é na zona urbana, se é na zona rural. E como é uma população absoluta gigantesca, que é a maior entre todos os continentes, e tem os dois países com a maior população absoluta do mundo, nós vamos ver os impactos que é gerado ao meio ambiente por essas grandes aglomerações que existem na Ásia. Então, de forma geral, vamos falar um pouco aqui sobre a população asiática. Total, 3 bilhões 902 milhões de habitantes. Sempre que a gente fala de população, os dados nunca batem na atualidade. Por quê? Na China, quando vai se fazer, só um exemplo, a China está lá na Ásia, é o país com a maior população do mundo, quando vai se fazer um censo, eles contratam 10 milhões de pessoas, passam 8, 10 anos para catalogar isso, então às vezes os dados não estão tão atualizados. Com certeza esse número já chegou a 4 bilhões de pessoas. Densidade demográfica, a média é 89 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente fala densidade, nós pegamos a área, não é isso? Você pega a população, dizendo melhor, e divide pela área, para saber quantas pessoas tem no quilômetro quadrado. A média do continente chega a 90 pessoas. Vocês têm uma ideia, no Brasil é 24. Seu índice de urbanização está em torno de 36% a 40%. Crescimento populacional, a média 1,3. Já abre ali um coisa. O ideal é 1,2, 1,3. Mas ainda nós temos países, principalmente os países mais pobres, que o crescimento ainda chega a 3%. Então, em alguns já está diminuindo. O caso da China já chegou num período que o governo já está incentivando. Nós temos o caso do Japão, que já está chegando perto de negativo, mas nós temos alguns deles que ainda chegam a quase 3%. O país mais populoso do mundo é a República Popular da China. O dado está aqui, mas eles já chegaram a 1,4 bilhões de pessoas. País menos populoso, que é a população absoluta, não é isso total, é a Maldívia, com 360 mil habitantes. País mais povoado é Singapura, que é a densidade demográfica, ou seja, lá existe 6.384 habitantes por quilômetro quadrado. E o país menos povoado é a Mongólia, que está numa área de grandes cadeias de montanha, com uma população pequena e um terreno grande, tem apenas uma pessoa no quilômetro quadrado. Então a Ásia, a diversidade é grande. Ele chega aos extremos. De um lado é grande demais e o outro é pequeno. Eu pego um país com menos de 360 mil habitantes e eu pego um país que tem 1 bilhão e 400 milhões. Eu pego um país que tem 6.400 pessoas no quilômetro quadrado e eu pego um país que tem uma pessoa. A população asiática é predominante rural e concentra-se nas áreas férteis das planícies fluviais, nos rios. Lembrar que nessa região da Ásia, essas grandes civilizações antigas, todas iam para as planícies, porque a região da Ásia também, você tem muito cadeia de montanha, porque o cor de placas tectônicas é gigantesco e você tem também muito deserto. Então a população já ia às primeiras civilizações, se localizava nas áreas de planície, baixa e próxima aos rios, já para ter acesso à água e pela facilidade, quando já tinha dificuldade nas áreas anecúmenas, tanto de cadeia de montanha como deserto. A população se distribui regularmente pelo território, acabamos de falar, não é isso? Porque fatores naturais dificultam a ocupação. Você tem deserto, áreas frias, altas de altitude, altas concentrações e vazios demográficos. A grande quantidade da população acarreta graves problemas para as cidades, que não possuem infraestrutura adequada para atender. Falta o quê? Moradia, emprego, água, saneamento básico, hospitais, o que ocasiona problemas ambientais como poluição do ar, das águas e grande quantidade de lixo produzido diariamente. É isso que nós fizemos uma introdução e que nós vamos ver agora no decorrer da aula. Então vamos lá, a diversidade étnica ou de povo. Lembrar quando eu falo um étnico ou um povo, nós estamos falando de um determinado grupo, não pela aparência física, mas por sua língua falada, por sua religião, pelos seus costumes, pela sua cultura. Na África essa diversidade é enorme. Nós temos o Besqui, que é um determinado grupo, está no Uzbequistão, Tajiquistão, vietnamitas, chinês, iranianos, mongol, indiana,
Malaia, então você tem a diversidade de alguns grupos aqui que chega a 7, 8, e ao mesmo tempo essa diversidade vem para onde? Vem para os grupos religiosos. Ó, vem que eu estou pegando os judeus, dentro dessa religião dos judeus você tem o ortodoxo, tem o tradicional, tem várias denominações, eu tenho essa daqui que é islâmica, aqui, mas eu tenho hinduísta, eu tenho vários grupos diferentes. Então é um caldo cultural e ético religioso. Como essa população é gigantesca, então o que é que ocorre? Acabei de falar da China e da Índia. Alguns países começaram a fazer política natalista. As políticas demográficas, ou controle, tem duas maneiras. Você tem que nós chamamos política natalista e antinatalista. Então o que era que ocorre? Política de controle de natalidade. Por quê? A China e a Índia, que são os dois países mais populosos do mundo, um com 1,4 bilhão e o outro com 1,380 bilhões, viram que a população estava num crescimento altíssimo. Ia chegar um momento que você tem um grande desequilíbrio entre recursos naturais, tecnologia e alimentação, sem falar na hora da aposentadoria. E essa explosão demográfica quando deu a diminuída na mortalidade infantil, você teve acesso a algum saneamento e algumas qualidades de vida, e o que foi que ocorreu? Houve uma explosão. Diminui a taxa de mortalidade, mas continua alta a taxa de natalidade. Então esse crescimento é acima de 2,8, acima de 3, que nós chamamos de explosão demográfica. O ideal é quando você tem um equilíbrio, mais ou menos 1,3, 1,4 da natalidade, ou seja, o período, né, a quantidade de filho por mulher. Essa taxa de natalidade, ao longo dos anos, ela vem diminuindo. Aí olha o que um dado. De acordo com o dado da ONU, a Índia, entre 2010 e 2015, tem 1,7, ou seja, está no ideal. Só que a previsão para 2020 e 2025 vai ser 0,92, já é preocupante. A China, que entre 2010 e 2015 estava em 0,31, entre 2020 e 2025 vai para 0,35, muito próximo do quê? Da estagnação ou do crescimento negativo. Como nós falamos que a China, num primeiro momento, 1970 até 2015, ela fez uma política antinatalista. Como é essa política? O governo criava por lei rígida que o casal só poderia ter um filho. A exceção era na zona rural, em que o casal, quando tinha o primeiro filho, que era mulher, ele poderia tentar ter o segundo para ver se vinha homem. E isso é muita coisa, está ligado à agricultura, mas principalmente à cultura. Dentro da religião da China, há aquele processo que primeiro você tem que ter um filho homem, porque se ele é homem, ele vai repassar os teus valores dentro da sociedade e vai sendo perpetuada, de avô para pai, para neto, aquela história toda. Então, como era que o governo fazia? Ele fazia outdoor como essa figura aqui, ó. O pai, a mãe e o único filho, ou seja, a família feliz. Olha aqui nessa outra imagem, a mãe só com a criança, olha o rosto da criança e da mãe. Olha aqui, é só a menina no outdoor. Olha aqui também o único filho. Então essa política predominou por vários anos na China. E que você quebrasse essa lei, você era punido. Se você era funcionário público, você poderia perder o emprego. Se você tivesse o segundo filho e teu segundo filho não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à educação, era uma coisa rígida onde a punição era altíssima. Só o que ocorreu? Nos últimos anos, principalmente a partir de 2000, a China vai se tornar um país emergente, ou seja, começa a se industrializar e começa o quê? A ter uma política econômica fortíssima no seu crescimento. É um país que vem crescendo há mais de 15 anos, 10% ao ano. No atual momento que nós estamos vivendo da Covid, onde todos os países o crescimento é baixíssimo, saiu agora o da Argentina ontem, é 19% o crescimento negativo. O Brasil está a 5%, a Alemanha está a 8%, 10%. A China é o único país dentro desse contexto que está o quê? Que pode chegar a equilibrar e o seu crescimento, que era em torno de 10%, pode ficar em 3% ou 4%. Por quê? Porque eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Essa população tem acesso ao trabalho e eles têm um poder aquisitivo melhorou, então eles consomem muito. Aí vem a preocupação do governo, porque seu crescimento já em 2015 era 0,61. Com a população gigantesca dessa, a população está o quê? Está envelhecendo, o pessoal está estudando, está chegando ao mercado de trabalho. E aí, quando esse pessoal tiver envelhecido ou terceira idade, quem é que vai entrar no mercado de trabalho? Quem é que vai substituir? Se cada vez o crescimento vegetativo está diminuindo. O que é o crescimento vegetativo? Eu pego a natalidade e vou subtrair a mortalidade, que é a diferença. Aí eu chamo crescimento vegetativo ou natural. A mulher entra no mercado de trabalho, ela também não está querendo ter mais filho. Então, o que é que o governo está fazendo agora? Ele acabou com a política
antinatalista, já liberou que os casais já podem ter o segundo filho. Aí mudou a política, agora nós estamos chamando de quê? Política natalista. A Índia implantou isso também. Não conseguiu a mesma eficácia, né? Isso que foi na China, mas ela também conseguiu, mas hoje seu índice também já está baixo e já é preocupante. A Ásia, como nós falamos, sua diversidade, todos os aspectos é grande. Então aí quando nós falamos no aspecto socioeconômico, para classificar os países em desenvolvido, são os países de rico, ou então dizendo melhor, de qualidade boa na educação, saúde e infraestrutura. Você tem países emergentes, onde são altamente industrializados, onde a população tem um poder aquisitivo alto, mas ainda há grande desigualdade. E você tem um outro grupo, que nós chamamos de país subdesenvolvido, onde a renda per capita é baixa, a escolaridade é ruim, a infraestrutura é baixa. Então, quando eu pego esses três grupos, você vai para a Ásia, você vai encontrar todo ele. Peguei alguns dados para a gente ver aqui. Vamos pegar a China. Quando eu pego a China, o seu IDH está 0,719. Lembrar que o IDH ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então aqui ele está no razoável, está no bom. Ele é baixo, médio, alto e muito alto. Então lá na China ele já está alto. Expectativa de vida, 75 anos. Lembrar que nós estamos falando de 7 anos atrás. Ah, mas é muito. Quando nós falamos de população, quando em um prazo de uma política muito boa, em um prazo de 7, 10 anos, aumenta 2 anos no máximo. Então, hoje a expectativa de vida lá deve estar em torno de 77 no máximo. Renda per capita, 6.600 dólares. É como se cada pessoa ganhasse 6.625 dólares por ano. Eu pego a riqueza do país, que é o PIB, tudo que é produzido, e divido pela população. Aí eu tenho uma média. Mas como é um país desigual, você pode ter alguém ganhando 6 milhões de dólares e alguém está ganhando 600. Coreia do Sul, olha aqui, desenvolvida. Olha o índice, quase 9. Então é excelente, está ali no grupo entre os 10 melhores. Expectativa de vida, 81. Olha a renda. Se na China é 6, lá é 26 mil dólares. Mas aí eu vou descendo. Vamos pegar a Índia. 0,586. Ele está ainda no médio. A expectativa de vida, 66 anos. Você pega o Brasil, hoje a vida está em 74. Quando eu pego a renda, 15 mil. Mas eu vou pegar aqui o Timor-Leste, para você ver o exemplo. 0,600 e coisa, baixo. Expectativa de vida, 67. Olha a renda, 4 mil dólares. Agora pega o Nepal. Olha a renda per capita do Nepal, 654 dólares ao ano. Quando você divide isso daí em média ao ano, dá baixíssimo. Então a disparidade é enorme. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a população, as grandes cidades. Lembrar, população absoluta, a quantidade. Hoje no mundo nós temos umas 15, 20 cidades com população acima de 10 milhões de pessoas. A maioria delas está na Ásia. Você vai tirar aí Cidade do México, Nova York e São Paulo. O restante acima de 10 milhões, todas estão na Ásia. Então vamos lá, cidade com a maior população mundial, Xangai. Xangai é na China, 23 milhões 710 mil, quase 24 milhões. Mumbai está na Índia, 14 milhões de habitantes. Karachi, 13 milhões, está no Paquistão. E Nova Delhi está na Índia com 12 milhões. Se eu pegar a região metropolitana, o que é a região metropolitana? É quando existe a conurbação, a junção de uma cidade com outra. Pega o exemplo, eu pego a Grande São Paulo. Então eu tenho uma capital, eu tenho um ABCDM, tenho um monte de cidade ali. Aí eu chamo Grande São Paulo. Tem 17 milhões de habitantes. Quando eu pego a maior região metropolitana do mundo, é Tóquio, na China. Tem 38 milhões de habitantes. Então essa concentração nessas grandes cidades da África, da Ásia, dizendo melhor, o que é que vai ocorrer? Você tem um aglomerado grande, você tem uma grande desigualdade social, eu acabei de falar do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e você tem a cidade formal, que é o centro dotado de infraestrutura, e você tem a periferia, onde é carente de tudo. E aí o problema não é só social, ou só econômico, mas ele também é ambiental. Mas vamos partir logo do primeiro. Olha isso daqui, esse tipo de favela que existe aqui. Tirei da Ásia, aleatória. Isso aqui você pode encontrar na Índia, você vai encontrar no Paquistão, Bangladesh. Quais países que você não vai encontrar? Na Coreia do Sul, no Japão, porque são países desenvolvidos. Olha a carência aqui. Você não tem nenhuma rua formada, nem se fala em saneamento básico, não tem energia, não tem nada. Isso aqui é uma sobrevivência. Do outro lado, eu tenho a imagem aqui da China
Então o que? O pessoal usando máscara. Ah, estão usando a máscara pela Covid? Não, isso aqui é uma regra há mais de 5 anos. A poluição é tão gigantesca que o pessoal, o ar é impróprio para se utilizar. Então o pessoal lá já tem uma tradição grande de usar máscara. Olha a foto, por que é que ela está cinzenta? Em decorrência da poluição, ou seja, da fumaça gerada pelo processo de industrialização, consumo exagerado de combustíveis fósseis, carvão mineral e o petróleo. E aqui para fechar, uma última imagem, que ela é histórica, que mostra isso daqui e retrata a realidade da área. Olha o meio de transporte dele, um trem. Vai muito mais gente pendurada na porta e em cima que dentro do trem. Pensa, nós estamos num lugar de deserto. Como é que está a temperatura aqui dentro? E aqui relaciona aqui. Isso aqui é um grupo de muçulmanos que está se dirigindo à igreja mesquita. Dentro dessa cultura tem a tradição de você sempre ir em Meca, uma vez por ano. Se você não for, você vai numa mesquita menos tradicional. Então o pessoal se arrisca de qualquer maneira em ir. E aí você tem um trem que levaria 500 pessoas, e nós estamos vendo aqui 2.500 pessoas. Olha a quantidade de pessoas que está em cima desse trem. Então, essa é uma realidade da Ásia, que chega aos dois extremos. País de qualidade de vida riquíssima, tá certo? País intermediário e país paupérrimo, tá certo? Então, encerramos por aqui. Até a próxima aula. Bom final de semana para vocês e até mais.